Nós vamos falar da vida de Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio nasceu em Lisboa no ano de 1191 e foi batizado com o nome de Fernando. Quando criança, ele recebeu a formação cristã e na adolescência, com os seus 19 anos, decidiu entrar na ordem agostiniana. Em seguida, pediu transferência para Coimbra, porque ele recebia muita influência dos amigos e dos familiares para que ele desistisse de dar sequência à sua vida religiosa. Quando ordenado sacerdote, ele conheceu 5 padres franciscanos que estavam a caminho do Marrocos para evangelizar. Muito rápido ele recebe a notícia que esses 5 frades haviam sido martirizados. Então Dom Fernando, ainda no tempo, ele entra para a ordem dos frades menores. E ele pede transferência para Marrocos, porque ele também quer evangelizar, aí também quer se tornar mártir. Mas acontece que ele é acometido de uma enfermidade, ele fica muito doente e ele é obrigado a retornar para Lisboa, sua cidade natal. A caminho de Lisboa, sua embarcação passa por uma terrível tempestade, aonde ele é obrigado a encostar na costa da Sicília, na Itália. E ali alguns freis o acolhem, e entre aqueles freis, ele é acolhido por Francisco, que futuramente é conhecido como São Francisco de Assis. Anos mais tarde, Frei Antônio, naquele momento, ele é convidado para fazer uma pregação em uma ordenação sacerdotal. E é ali que ele fica conhecido como exímio pregador. Ele era muito tímido, ele era muito calado. Então, quando ele começa a pregar, as pessoas notam quem ele é e aí entendem, conhecem Santo Antônio. E ele começa a ganhar fama pelo grande pregador, anunciador que ele era. Então, naquele momento, ele começa a ter referências como esse pregador gigantesco que ele era. E ele começa a pregar em vilas, aldeias, em praças. E ali começam os relatos dos milagres de Santo Antônio. Havia um homem em uma dessas vilas que ele foi evangelizar que não acreditava na presença de Jesus na Sagrada Eucaristia. Então o homem propôs a São Francisco um desafio. Ele desafiou que deixaria a sua mula 3 dias sem comer e quando Santo Antônio oferecesse Jesus, apresentasse Jesus ao animal, o animal comeria Jesus. Então Santo Antônio aceita o desafio e no 3º dia, quando a mula começa a ser alimentada, ele apresenta Jesus Eucarístico ao animal e o animal se ajoelha e faz referência à Eucaristia. E aquele homem naquele momento se converte e se torna um discípulo da igreja. Há também um fato que São Francisco, ele deu todos os pães que tinha na dispensa do convento para os pobres. E quando os freis chegaram para comer, estavam todos os pães de volta na dispensa. Fazendo aí o sinal, a lembrança para a tradição que a gente conhece dos pães de Santo Antônio. Santo Antônio também, há relatos que ele é conhecido como um santo casamenteiro, porque na época ele ajudava as moças que queriam se casar a dar o dote, conseguir o dote. Há relatos de uma moça que ela era muito humilde e que ela queria se casar e ela não tinha o dote. Então ela se ajoelha diante da imagem de Santo Antônio, porque em vida ele já era considerado santo. Então ela se ajoelha diante da imagem, ela começa a chorar e eis que milagrosamente um bilhete pula da imagem e quando ela lê, pede para que ela se encontre um determinado comerciante. Quando ela encontra esse comerciante, ela diz que o bilhete informa que ele precisava colocar o bilhete de um lado da balança e do outro lado colocar moedas de prata, que seria esse o valor que ele daria para ela, que seria equivalente ao peso do bilhete. Ele, muito discreto, ele faz o que ela pede, coloca as moedas e, por milagre, aquele bilhete pesava 400 moedas de prata. Que depois aquele próprio comerciante lembrou que ele havia feito uma promessa para Santo Antônio que daria, se ele alcançasse a graça, 400 moedas de prata. E era justamente o valor do dote daquela moça. E aí Santo Antônio fica conhecido não só por esse milagre, mas por outros, como santo casamenteiro. No dia 13 de julho de 1931, próximo a Pádua, na Itália, Santo Antônio vem a falecer. E na Basílica de Pádua, ainda hoje, a gente consegue encontrar a língua de Santo Antônio dentro de um relicário intacta. E esse relicário fica próximo ao seu túmulo. No ano de 1232, Santo Antônio ele vem ser canonizado santo por Papa Gregoriano IX. E no ano de 1946 ele é proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. E até hoje, em todo o mundo, no
dia 13 de julho, todos os anos, é comemorado o dia de Santo Antônio. E é onde a gente conhece a famosa tradição dos pães de Santo Antônio, para que a gente pegue aquele pãozinho de Santo Antônio, leve para casa, coloque dentro de algum dispensa de alimento, para que o alimento, a fartura nunca venha faltar em nosso lar. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós.